Uma boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de dizer da minha alegria em poder me somar a este tão belo seminário internacional sobre a jurisdição constitucional e efetivação dos direitos humanos. Agradecer imensamente a honra deste convite, agradecer as palavras do desembargador federal Luiz Fernando Penteado, a generosa apresentação, carinho. Externar os meus agradecimentos ao desembargador Thompson Flores, diretor da Images, ao meu querido amigo, professor e juiz federal Roger Rios, coordenador científico deste evento, a professora Márcia, que aqui está, honrando com a sua presença, e todos e todas presentes. É realmente uma alegria poder estar nessa casa e poder compartilhar com todos algumas reflexões a respeito de direitos humanos e diálogos jurisdicionais. E, tendo em vista o programa, e especialmente a notável conferência de encerramento a ser proferida pelo queridíssimo professor Sérgio Ramírez, foi juiz da Corte Interamericana, eu tomo, então, a liberdade de focar a temática dos direitos humanos e diálogos jurisdicionais à luz do que eu chamaria de constitucionalismo regional transformador. Ou seja, direitos humanos, os parâmetros, os estándares, os tratados de direitos humanos, os diálogos que permitem a emergência de um novo olhar, de um novo paradigma e que impulsionam, em nossa região, um constitucionalismo transformador. Então, eu gostaria de tecer aqui 3 questões. Como compreender esse constitucionalismo transformador? Qual é o contexto no qual ele se insere? Qual é a dinâmica, como ele se constrói? E, ao final, quais são os desafios e perspectivas para que possamos avançar na ótica emancipatória dos direitos humanos. Aqui comungo com Habermas da visão de que os direitos humanos traduzem uma racionalidade de resistência, traduzem, segundo ele, a origem dos direitos humanos sempre foi a resistência a todas as formas opressivas, a todas as formas despóticas e hostis, humilhantes. Luigi Ferraioli, na mesma linha, lembra que os direitos humanos são um contrapoder a debelar os absolutismos, venham do Estado, do setor privado ou mesmo da área doméstica. Portanto, a luta por direitos é a luta por esse idioma da alteridade, ver no outro um igual, em consideração e respeito, dotado do direito de desenvolver as suas potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena. E, com isso, então, passo à primeira pergunta: por que um constitucionalismo transformador na nossa região? Na realidade, quem somos nós? O que marca a nossa história? O que marca o nosso passado regional? Quais são as tensões e inquietudes do presente e quais são os desafios do futuro? A nossa região é a região mais desafiadora do mundo, diria eu. Segundo dados do Latinobarômetro, ostentamos o maior grau de desigualdade do mundo na América Latina. A pobreza na região diminuiu do patamar de 48% a 33% no período de 90 a 2008. Todavia, 5 dos 10 países mais desiguais no mundo estão na América Latina. Dentre eles, o Brasil, que é a 6ª maior economia mundial, mas está no 80º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, quando se mensura expectativa de vida, acesso à saúde, à educação, desigualdades, dentre outros indicadores. Na América Latina, quase metade das crianças, 40,5% das crianças e adolescentes são pobres. A pobreza é etnizada e feminizada. Indicadores sociais demonstram o sistemático padrão de discriminação, exclusão e violência a acometer, sobretudo, populações afrodescendentes e povos indígenas na região, sendo que mulheres e crianças são alvo de formas múltiplas de discriminação, a chamada overlapping discrimination. Se mirarmos as Américas, a nossa região, América do Norte, Central e Sul, o cômputo será, em média, 25% de afrodescendentes, somados a 10% de povos indígenas.
ou seja, computamos 33% da nossa população regional que sofre um agudo padrão de exclusão e que estão desproporcionalmente representados entre a população que está no marco da vulnerabilidade, da pobreza e da miséria. Não bastando a desigualdade, eu creio que quando se fala em constitucionalismo transformador, o ponto primeiro da agenda é a exclusão, é a vulnerabilidade. Ao lado, a violência, a impunidade. Somos ainda a região mais violenta do mundo, concentramos 27% dos homicídios, tendo apenas 9% da população mundial. 10 dos 20 países com maiores taxas de homicídio do mundo são latino-americanos. Portanto, desigualdade, mais violência e impunidade, mais, e aí vem a terceira característica. Trago aqui a pesquisa Latinobarômetro de 2013 sobre o apoio à democracia na América Latina. Na nossa região, América Latina, 56% dos entrevistados endossam ser a democracia preferível a qualquer outra forma de governo. Mas esta é a média, que oculta as realidades específicas. No Brasil, o endosso é de 49%. No México, de 37%. A pesquisa ainda revela que 31% consideram que pode haver democracia sem partidos políticos e 27%, quase um terço, consideram que a democracia pode funcionar sem o Congresso Nacional. Portanto, qual é o quadro contextual? Eu gostaria de destacar essas três características: a marca da desigualdade, a marca da violência e impunidade e a marca da baixa densidade do Estado de Direito. Portanto, somos sociedades pós-coloniais, caracterizadas por elevado grau de exclusão, violência, ao qual se somam democracias em fase de consolidação. Nossa região sofre, em maior ou menor grau, com o centralismo autoritário do poder, que vem a gerar o hiperpresidencialismo, ou formas de democracia delegativa. Tivemos a expansão dos direitos, sem, contudo, realizar reformas institucionais profundas necessárias à consolidação do Estado de Direito. Carregamos as reminiscências do legado dos regimes autoritários, somamos uma cultura de violência e impunidade com a baixa densidade do Estado de Direito e precária tradição de respeito aos direitos humanos. Portanto, temos um contexto marcado por tensões, por dilemas, por desafios, por problemas. A pergunta é, e o que o direito tem a ver com isso? Então, passamos à segunda pergunta. À luz desse contexto, qual pode ser a incidência do direito no marco do constitucionalismo regional e da atuação em prol de um direito emancipatório e transformador? E aqui defendo eu, também com base em três fatores, que emerge na nossa região um direito constitucional regional, um constitucionalismo regional transformador. E aqui saliento três fatores. O primeiro, o crescente empoderamento do sistema interamericano e seu impacto transformador na região, sobretudo com a difusão de estándares, parâmetros protetivos mínimos no campo da dignidade humana. Segundo fator, a emergência de constituições latino-americanas que apresentam, na qualidade de marcos jurídicos da transição democrática e da institucionalização de direitos, apresentam cláusulas de abertura constitucional que permitem e propiciam um diálogo e uma interação, uma conversação a envolver o direito doméstico e o direito internacional dos direitos humanos. E o terceiro fator seria o fortalecimento da sociedade civil, nas suas diversas e plurais vozes, movimentos, na luta por direitos e por justiça. Se nós olharmos, e com muita maestria, o professor Sérgio Ramírez tratará do sistema interamericano com muita mais precisão e profundidade, densidade, mas se nós olharmos para as últimas décadas, qual é o balanço que nós fazemos do sistema interamericano e o seu impacto transformador na região? Eu diria, esse sistema permitiu a desestabilização dos regimes ditatoriais, exigiu justiça e o fim da impunidade nas transições democráticas, demanda o fortalecimento das instituições democráticas, com necessário combate às violações de direitos e à proteção aos grupos vulneráveis. É paradoxal a história do sistema regional interamericano. Se nós olharmos para a história do sistema regional europeu, na linha
el texto e el contexto, ou seja, a Convenção Europeia nasce na década de 50 num contexto específico, as marcas das duas guerras mundiais, e na Europa já se delineava uma tríade indissociável a compor democracia, Estado de Direito e direitos humanos. Na nossa região, a Convenção Americana é adotada em 69, entra em vigor em 78, quando 11 estados se tornam partes, e, naquela época, menos da metade dos estados tinham governos eleitos democraticamente. Portanto, carregamos esse paradoxo. Emerge uma plataforma regional de direitos humanos quando o Cone Sul era habitado por ditaduras e a América Central por conflitos armados. Então, a minha hipótese é que o sistema interamericano nasceu para não funcionar. Ou seja, ele nasceu com custo político baixo e com a grande expectativa dos estados de que não passaria de um sistema ineficaz. Mas a boa nova é que o sistema gradativamente se empodera, se fortalece, ganha credibilidade, confiabilidade, e eu diria, o oxigênio do sistema interamericano, o seu motor impulsionador, é a sociedade civil organizada. São as clínicas de direitos humanos, como ocorre na Uniriter, que provocam o sistema Thyssen, com tema carcerário, movimento de mulheres que lançam ao sistema a dramática situação da violência contra a mulher, pessoas que são discriminadas em razão da sua orientação sexual, provocam a atenção do sistema, a violência contra a criança, a violência do racismo, a violência das leis de anistia. O sistema regional interamericano, na minha avaliação, se tornou um locus receptor da dor regional. Portanto, quem lida com direitos humanos lida com a dor. Mas tem a grande, eu diria, grande mérito de transformar essa dor, esse sofrimento regional coletivo em inputs, eu diria, empurra a agenda e permite avanços em políticas públicas e em marcos legislativos. Eu tive, na minha vida profissional, uma marca, trago aqui uma marca, que foi ter participado da litigância do caso da Maria da Penha. Estive com a Maria da Penha, coincidentemente, numa sessão em Washington, em 2012. Emocionada fiquei, porque havia uma sessão específica, uma audiência específica da Comissão Interamericana sobre a implementação da lei de Maria da Penha. E eu dizia a Maria da Penha, olha, estive aqui há 10 anos atrás, em 2002, como representante do CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, do CEGIL, que é o Centro pela Justiça e o Direito Nacional. O caso foi levado ao EA por um litisconsórcio ativo envolvendo essas duas entidades e a vítima Maria da Penha. Então, me recordei que há 10 anos estava eu litigando o caso com outras companheiras. E agora, passos foram dados, estamos avaliando a implementação, as tensões da implementação da lei. Vai até dizer, você vê, agora é época quase de Natal, o meu neto, Pedro, pediu de presente de Natal a Lei Pedro da Penha para coibir a violência nas escolas, né? A violência das crianças nas escolas, vai fazer 7 anos, etc. Então, é muito emocionante perceber a luta por direitos, o quanto são lutas incessantes, que cada ponto de chegada é um novo ponto de partida, e por aí avançamos, sempre com tensões, sempre com dilemas. Então, voltando a essa imagem de um sistema que tem esta abertura para acolher a dor, o sofrimento, e transformá-lo em condenações estatais que permitem avanços no regime doméstico de direitos humanos, eu tomo a liberdade de compartilhar um estudo que fiz, tendo como matéria-prima, objeto, todas as decisões proferidas pela Corte Interamericana, seja no seu braço contencioso, via sentenças proferidas, seja no braço consultivo, opiniões consultivas. E busquei categorizar e criar uma tipologia de casos, que eu aqui submeto à apreciação de todos. E eu creio que essa tipologia é capaz de revelar um pouco a história da América Latina no que se refere à violação de direitos. Então, aqui proponho 6 categorias de violações. Primeira delas, essa categoria envolve, eu diria, uma parte significativa das decisões proferidas pela Corte Interamericana, que envolvem situações de tortura, execução sumária, execução extrajudicial, desaparecimento forçado de pessoas, condições precárias de detenção que colocam em risco a integridade física, moral, mental dos detidos.
e assim por diante. Basta lembrar que, em 89, apenas, nós estamos em 2014, foi proferido o leading case pela Corte Interamericana, no caso Velásquez Rodrigues contra Honduras, em que Honduras foi condenado em razão do desaparecimento forçado de Velásquez Rodrigues, condenado a pagar uma indenização aos familiares e ao dever de prevenir, investigar, processar, punir e reparar a violação perpetrada. Eu diria, esta é a primeira gama de casos. Uma segunda categoria de casos envolve violações que refletem questões da transitional justice. Leis de anistia, direito à verdade, direito à memória, direito à justiça. Aqui nós temos uma densa e farta e sólida jurisprudência da Corte, desde o caso Barrios Altos contra o Peru, em 2001, quando a Corte invalidou leis de anistia adotadas no governo Fujimori, entendendo que seriam incompatíveis com a Convenção Americana. E, portanto, este foi o leading case que, inclusive, foi adotado pela Corte Suprema Argentina, em 2005, como a base argumentativa para anular a Lei de Ponto Final, a Lei 23.492 de 86, e a Lei de Obediência Devida, Lei 23.521 de 87. A base argumentativa foi justamente a jurisprudência da Corte, em especial o caso Barrios Altos. Aí tivemos o caso contra o Chile, Almonacir Arellano, que tinha por foco um decreto-lei 2191 de 78, que perdoava os crimes perpetrados entre 73 e 78, ao longo da era Pinochet, e a Corte também entendeu que as leis de anistia implicariam a denegação de justiça às vítimas, afrontando o dever dos Estados de investigar, processar, punir e reparar graves violações que constituiriam crimes de lesa humanidade. Nessa toada, tivemos ainda um outro caso contra o Peru, a Catunta, de 2006. Em 2010, coerentemente, a Corte condena o Brasil, no caso Gomes Lunge, enfatizando que as leis de anistia relativas a graves violações de direitos humanos são incompatíveis com o direito internacional, constituem, portanto, um ilícito internacional, porque violam o dever do Estado de investigar, punir e reparar gravíssimas violações. Também tivemos, em 2011, o caso Gelman contra Uruguai, em que a Corte decidiu que a lei de caducidade da pretensão punitiva carecia de efeitos jurídicos por ser incompatível com a Convenção Americana. Então, vejam, a primeira categoria tem a ver com as atrocidades praticadas pelos regimes autoritários, ditatoriais na região. A segunda categoria trata das tensões quando se ritualiza a passagem dos períodos autoritários para períodos democráticos. A terceira categoria traz os desafios de fortalecimento da institucionalidade e consolidação do Estado de Direito. E aqui, eu diria, o centro do debate está na independência judicial. Eu confesso a vocês ter ficado estarrecida, já conheci o caso clássico, Tribunal Constitucional contra o Peru, em que juízes foram destituídos do cargo por terem proferido decisões que não foram bem acolhidas por Fujimori. E houve a destituição desses juízes. Foi um caso emblemático em que a Corte ampara a independência judicial e diz que isso é fundamental, claro, a qualquer Estado democrático de direito. Mas, estudando o tema, há outros dois casos dramáticos envolvendo a Venezuela. Um, pasmem vocês, de junho de 2009, envolvendo também destituição arbitrária de juízes, caso Reverón Trujillo contra a Venezuela, e um outro caso de junho de 2011, caso Chocron contra a Venezuela, envolvendo também afastamento de juízes. Portanto, esse é um ponto que eu reputo da máxima relevância, porque sempre, não canso de repetir, tenho grande admiração e respeito pelo Poder Judiciário, porque no Estado Democrático de Direito é o poder desarmado a ter a última palavra, que não é a bala, a foice, o tanque, a arma, mas é o direito, e é o poder que permite celebrar a força do direito, que a força do direito prevaleça em detrimento do direito da força. Então, importante a contribuição da Corte aqui. Além disso, a quarta categoria tem a ver com as violações aos direitos dos grupos vulneráveis. Meritória, fantástica, é a jurisprudência da Corte, por exemplo, sobre povos indígenas. Desde 2001, o caso Mayag Navashingue contra a Nicarágua,
passando pelo caso Yaque Achá contra Paraguai, Chacmó-Cassé contra Paraguai, o último mais recente, caso Sarayacu contra Equador, de julho de 2012, a Corte aqui refina a sua jurisprudência. Sempre à luz do que já disse a Corte Europeia de Direitos Humanos, que diz esse documento é um documento vivo, é um living instrument, que demanda uma interpretação teleológica, dinâmica e evolutiva, que deve ser ressignificado à luz de novos fatos e valores. Portanto, quando a Corte lida com o artigo 21 da Convenção, que tem a leitura mais clássica possível sobre o direito à propriedade privada, de usar, gozar e dispor da propriedade, a Corte diz, olha, para as comunidades indígenas, não. Temos que ressignificar esse direito à luz de uma tradição comunitária, porque a terra é um elemento fundamental à sua cultura, à sua vida espiritual, à sua integridade, à sua sobrevivência econômica. Além disso, a relação desses povos com a terra é outra. Não é uma relação baseada em possessão e produção, mas a terra é um elemento material e espiritual de que devem gozar e preservar como legado cultural as futuras gerações. A Corte, inclusive, cria a figura dos danos espirituais, tendo em vista a responsabilidade que povos indígenas têm com relação à responsabilidade dos vivos para com os mortos. Então, é notável, é uma jurisprudência que tem sido muito utilizada pelas cortes regionais africana e europeia, e tem sido uma referência. Inclusive, em 2011, o primeiro caso que juridicizou o direito, ou justicializou, melhor dizendo, o direito ao desenvolvimento, foi na África, com a Comissão Africana de Direitos Humanos dos Povos, caso Endorai contra Quênia, e a base argumentativa foi justamente essa jurisprudência. Yaque Achá, Mayagna Vasting, Chacmó-Cassé e outros. Também temos decisões paradigmáticas envolvendo crianças, direitos de crianças, direito das mulheres. A Corte é muito sensível, por exemplo, quando condena o México, num caso dramático, em que 260 a 300 mulheres teriam sido vítimas de assassinatos em Ciudad Juárez. A Corte condena o México ao dever de investigar, sob a perspectiva de gênero, as graves violações ocorridas, adotando medidas preventivas necessárias para combater a discriminação contra a mulher, já que a omissão do Estado estava a alimentar a cultura de discriminação e de violência contra as mulheres. Também um outro caso paradigmático, caso Karen Atala contra o Chile, caso decisão de 24 de fevereiro de 2012. O caso foi objeto de intenso litígio judicial no Chile, que culminou com a decisão da Corte Suprema de Justiça em determinar a custódia das 3 filhas de Karen Atala ao pai, sob o argumento de que a senhora Atala, uma juíza, não deveria manter a custódia por conviver com pessoa do mesmo sexo após o divórcio. Unanimemente, a Corte Interamericana condena o Chile por violar a cláusula da proibição da discriminação e da igualdade, afrontando, portanto, esses princípios que são fundamentais ao direito dos direitos humanos. A igualdade e a discriminação é um princípio fundamental, é condição, é pressuposto para o livre exercício de direitos. Também temos um legado no campo de direitos sociais. A Corte tem dado passos aí para ampliar, eu diria, ressignificando direitos civis, demandando dos Estados medidas positivas, inclusive criando o direito a criar e desenvolver um projeto de vida digno, louvando a aplicação progressiva de direitos sociais e, num caso também importante, Azevedo Buendia contra o Peru, julgado em 1º de julho de 2009, a Corte reafirma a interdependência, a integralidade dos direitos humanos, diz, olha, temos que conjugar os direitos civis e políticos aos econômicos, sociais e culturais, e não há hierarquia entre eles, todos são exigíveis e justiciáveis. E, para terminar, a 6ª e última categoria desta tipologia envolve violações a novos direitos da agenda contemporânea. Por exemplo, o caso Artávia Murillo e outros contra a Costa Rica, julgado em 28 de novembro de 2012, a Corte enfrenta de forma inédita a temática da fecundação in vitro sob a ótica dos direitos humanos. Os bastidores, a história era a proibição geral e absoluta de praticar a fecundação in vitro na Costa Rica, desde 2000,
por decisão da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça de 15 de março de 2000. Então, na Costa Rica, se vedou de forma absoluta aquela prática, o recurso a este método, por entender que seria um atentado à vida e à dignidade do embrião. E a Corte condena a Costa Rica sob o argumento de que aquela proibição afrontaria o direito à vida privada e familiar, o direito à integridade pessoal, direito à saúde sexual e reprodutiva, o direito de gozar dos benefícios do progresso científico e tecnológico e, ademais, o princípio da não discriminação, porque as pessoas inférteis estariam numa situação de desvantagem se comparadas com as pessoas com fertilidade. E o mais fascinante, e aí eu vou ao tema dos diálogos, é que, cada vez mais, se nós avaliarmos a racionalidade decisória das cortes regionais de direitos humanos, seja a Corte Europeia, seja a Interamericana, a marca é a marca dialógica. A marca é a interpretação cosmopolita, que parte da seguinte premissa: o direito dos direitos humanos deve ser visto de forma holística, como um sistema. E, portanto, é fundamental tecer diálogos, fortalecendo esses direitos em um sistema jurídico multinível. Exemplo, a Corte Interamericana, quando vai decidir um caso envolvendo o tema da consulta prévia aos povos indígenas, quando há decisões que afetem o seu destino. Caso Saraiacu contra o Equador. É o caso Monte... Nossa, me fugiu. O caso que nós tivemos no Brasil, temos aqui, Belo Monte, é o caso Belo Monte do Equador. O que faz a Corte? Olha para si própria, para o seu legado jurisprudencial, para a convenção da qual é guardiã, a Convenção Americana, mas refina os seus argumentos com empréstimos no campo do diálogo horizontal, mirando a Corte Europeia, Corte Africana. Também tece diálogos com a ONU, avaliando os parâmetros internacionais globais, por exemplo, no âmbito da Declaração da ONU sobre Povos Indígenas de 2007, colhe elementos da relatoria temática da ONU, que seria o soft law, recomendações dos comitês da ONU, Comitê DESC, dentre outros, e também dialoga internamente com os marcos jurídicos constitucionais e jurisprudenciais da região. E, com isso, portanto, à luz desses diálogos, busca, à luz do princípio pró persona, decidir da forma mais benéfica à vítima e, vamos dizer, salvaguardando da melhor maneira a dignidade humana. Então, nós podemos perceber, nessa perspectiva multinível, que emergem 4 vertentes desse diálogo. Seja o diálogo com o sistema global, com a incorporação de parâmetros protetivos dos direitos humanos, seja o diálogo dos sistemas, entre os sistemas regionais. Eu comentava, até produzi um texto na Alemanha ano passado, sobre diálogo entre as cortes interamericana e europeia, e eu chamava a interamericanização do sistema europeu e a europeização do sistema interamericano. Porque é recorrente hoje ao sistema europeu a valer-se da jurisprudência do sistema interamericano, especialmente quando lidam com casos envolvendo Turquia e outros países, por exemplo, situações precárias de detenção, tortura, desaparecimento forçado. E a jurisprudência da nossa Corte Interamericana, lamentavelmente, por assim dizer, é o que chega, é bastante densa. Então, a Corte Europeia tem se valido muito dos precedentes da Corte Interamericana. Ao passo que a Corte Interamericana, por exemplo, quando vai julgar o caso Karen Atala, não há qualquer precedente, é o primeiro caso a lidar com a temática da diversidade sexual, em 2012. Olha para si própria, não há bagagem jurisprudencial. E aí vai dialogar com a Corte Europeia, que desde a década de 80 produz uma consistente jurisprudência sobre o tema, com tipologias, com temas e tudo mais. Também o diálogo com sistemas nacionais. É interessante notar, para os europeus, há um certo grau de surpresa quando percebem quão invasiva é a Corte Interamericana, quanto audaciosa ela é. O sistema europeu é mais discreto. O diálogo que o sistema europeu tem, que a Corte Europeia tem com os Estados nacionais, se dá com base na doutrina da margem de apreciação, muitas vezes por meio de sentenças declaratórias, em que
se declara que há o ilícito internacional, o Estado violou tal e tal direito, mas cabe ao Estado, de acordo com a sua margem de apreciação, ao seu modo, ao seu tempo, pelas suas instituições, implementar a sentença internacional. Já a Corte Interamericana, por exemplo, nos casos das leis de anistia, já invalida desde sempre as leis. Um exemplo, são decisões muito mais arrojadas, muito mais ambiciosas, mais invasivas. E nós não adotamos a doutrina da margem de apreciação, senão a doutrina do controle de constitucionalidade. Perdão, do controle de convencionalidade. Que doutrina é essa? Onde está isso no texto da Convenção? Isso não está. Isso nasceu da genialidade desta pessoa extraordinária, que é o juiz Sérgio Garcia Ramírez, num voto fundamentado dado no caso Almonacir Arellano contra o Chile, em 2006. Então, é ali que é lançada a semente da doutrina do controle da convencionalidade. Quando este homem notável tem a seguinte visão. Ora, quando o Estado ratifica a Convenção Americana, deve cumpri-la de boa-fé. Quem? Todo o Estado, o aparato estatal como um todo, todos os seus órgãos. O Executivo, quando adota as políticas públicas, o Judiciário, quando decide, o Legislativo, quando adota os marcos normativos. Devem ter em consideração não só os parâmetros convencionais, senão a jurisprudência da Corte Interamericana. Então, hoje há uma incipiente literatura nacional, hoje se fala em controle de convencionalidade difuso. Professor Eduardo McGregor, mexicano notável, juiz da Corte Interamericana, tem a seguinte frase: todo e qualquer juiz é hoje um juiz interamericano. Ou seja, há de aplicar os parâmetros nacionais, mas internacionais e interamericanos. Haveria o controle de convencionalidade difusa. Todo e qualquer órgão estatal tem o dever de realizá-lo. Ademais, há o controle de convencionalidade concentrado na Corte Interamericana, que é a voz autorizada para dar a interpretação mais adequada ao alcance dos direitos previstos nesta Convenção. Então, esse é um tema que eu reputo dos mais fascinantes. Esse tema é inaugurado no Brasil, na minha modesta opinião, em dezembro de 2008, quando o Supremo julga o RE 466343, em dezembro de 2008. O que trazia esse RE? O tema era uma tensão aparente entre a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição brasileira, porque a Convenção Americana proíbe a prisão civil por dívidas, salvo no caso de alimentos, e a Constituição proíbe a prisão civil por dívidas, salvo no caso de alimentos e no caso do depositário infiel. Então, isso chegou ao Supremo. O Supremo, em 2008, rompe com uma jurisprudência de 31 anos, que veio com o RE 70 mil... Não, o RE, me fugiu aqui, de 77, 80.477. Nesse RE 80.477, o Supremo, vamos dizer, lançou a seguinte jurisprudência: os tratados de direitos humanos têm hierarquia paritária com a legislação federal. Isto foi aplicado de 77 a 2008. Inclusive, quando a nova Constituição adveio, devo dizer, porque sou fã incondicionada do ministro Sérgio Mello, mas devo confessar que fiquei muito frustrada quando foi relator de um HC em 95 e me diz: olha, como já preconizado no antigo RE 80.477, os tratados têm hierarquia legal, ponto. Portanto, pelo princípio da hierarquia da supremacia, prevalece a norma aí superior. Mas também devo salientar que, nesse RE, é fantástico o voto do ministro Sérgio Mello, porque ele diz: olha, revisito a minha posição criticamente e, com toda humildade, mudo a minha interpretação. Eu, que no passado conferia qualquer tratado, fosse atinente à matéria comercial, fosse atinente a direitos humanos, paridade com a lei federal, hoje trato de assumir uma outra postura. Os tratados de direitos humanos têm hierarquia constitucional. Então, o que foi belo neste julgamento do STF de 2008 é que o Supremo rompe com uma jurisprudência de 31 anos e diz: ela não se aplica aos tratados de direitos humanos. Qual é o dissenso? Ora, se ela não se aplica, se os tratados de direitos humanos estão acima da lei, qual é, portanto, a hierarquia? E aí o Supremo ficou polarizado
houve uma bipolaridade entre o trapézio e a pirâmide. Aqueles, como o professor Sérgio Mello, defendendo a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos, o que eu chamo a visão trapezial, versus a visão piramidal. O ministro Gilmar Mendes, que aqui esteve ontem, que, eu diria, liderou essa outra corrente, defendendo a hierarquia dos tratados de direitos humanos num patamar supralegal mais infraconstitucional. Mas vejam, qual é a boa nova? A boa nova é, a partir de dezembro de 2008, por unanimidade, o Supremo, ao menos, compreende que os tratados de direitos humanos estão acima da legalidade ordinária. Qual é a consequência natural? A legalidade ordinária deve ser interpretada à luz da Constituição, dos seus valores e princípios, e também à luz dos tratados de direitos humanos e da sua jurisprudência. Inaugurado está o tema do controle da convencionalidade no caso brasileiro. Estive num debate na Câmara dos Deputados com muita honra com o ministro Zaffaroni, há anos atrás, e ele compartilhava as experiências na Argentina a respeito do controle da convencionalidade. Lá, como a reforma de 94, que inovou a Constituição, que hoje, no artigo 75, parágrafo 22, prevê a hierarquia constitucional dos tratados de forma expressa no campo de direitos humanos, aí houve um protagonismo muito relevante da Corte Suprema, porque a Corte começou a aplicar cada vez mais os tratados e a sua jurisprudência. Isso já é pacífico. Eu diria que, na nossa região, temos constituições com cláusulas de abertura, mas, como eu costumo dizer, a cláusula pode ser escancaradamente aberta, mas ela, se for refém de mentalidades cerradas, ela se fecha. Portanto, tão importante quanto a abertura textual é a abertura do intérprete quando dialoga com aquela cláusula, emprestando-lhe aquela efetividade desejável. Então, se nós fizermos um passeio na América Latina, veremos a Constituição argentina com a sua cláusula de abertura constitucional. Veremos a Constituição brasileira com a sua cláusula de abertura constitucional, artigo 5º, parágrafo 2º e 3º. Veremos que, no Peru, também o Tribunal Constitucional do Peru endossou a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos em 2005. Veremos que, na Colômbia, a Constituição de 91, reformada em 97, confere também hierarquia especial aos tratados de direitos humanos. Na Bolívia, a Constituição de 2009 estabelece também a hierarquia especial dos tratados de direitos humanos, entendendo que eles prevalecerão, inclusive em relação à própria Constituição, se enunciarem direitos mais favoráveis. Artigo 13 e 256. Constituição do Equador, de 2008, consagra também a hierarquia especial dos tratados de direitos humanos, adicionando ainda a hermenêutica baseada no princípio pró-ser humano, de não restrição de direitos, de aplicabilidade direta e de cláusula constitucional aberta. E a Constituição do México, eu diria, se me perguntassem qual é a cláusula de abertura mais refinada, eu responderia, é a cláusula que responde a 3 quesitos: hierarquia dos tratados de direitos humanos, incorporação e regras de interpretação. E a Constituição mexicana, quando foi reformada em junho de 2011, no artigo 1º, o fez de forma notável. Portanto, passando a contemplar não só a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos, a sua aplicação imediata e a regra interpretativa fundada no princípio pró persona. Olhando para a nossa região, para as cláusulas de abertura e o diálogo que há entre as ordens locais e a Corte Interamericana, posso aqui provocá-los, em suma, é a minha avaliação hoje, ao menos, os países que realizam a contento, de forma exemplar, o controle de convencionalidade são, hoje, na região, Argentina e México. México, inclusive, recebeu um prêmio da ONU, do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, ano passado, que sempre é destacado a uma personalidade, dessa vez não o foi, foi a uma instituição, Corte Mexicana, por realizar o controle da convencionalidade. No outro extremo, eu diria, o país mais violador, que, inclusive, se retirou do sistema, na minha opinião, era a Venezuela, a ponto da Sala Constitucional proferir sentenças em que se afirmava que as sentenças da Corte não tinham aplicabilidade no âmbito interno, não eram autoaplicáveis. Mas eu lembro da nossa preocupação quando a Venezuela denunciou a Convenção Americana, se retirou do jogo. É interessante a mirada estrangeira, o professor Armin von Bogdandy, que é diretor do Max Planck, dizer,
é um ótimo indicador, é sinal que o sistema funciona. Porque a Venezuela poderia confortavelmente prosseguir se não se sentisse afetada, impactada pelo sistema interamericano. Então, isso é um indicador de que algo passa com o sistema interamericano, alguma marca ele deixa. Então, no fundo, qual é aqui o tema dos diálogos? Os diálogos se fazem possíveis, na minha opinião, quando há permeabilidades mútuas. E há permeabilidades mútuas porque, num vértice, nós temos constituições com cláusulas de abertura. Por outro lado, nós temos, nos tratados de direitos humanos, parâmetros protetivos mínimos. E a regra é o princípio pro persona. Ou seja, a legislação doméstica pode e deve estar além do tratado, mas jamais aquém dele. Então, esta é, eu diria, aqui nós temos os dois vértices, nacional e internacional, a fomentar o diálogo em matéria de direitos humanos. Também gostaria de destacar o diálogo do sistema interamericano com a sociedade civil. Como eu disse, o sistema ganha cada vez mais credibilidade, confiabilidade, alto impacto, e há uma crescente transparência e publicidade das sessões da Corte, um componente democrático participativo cada vez mais central a assegurar a legitimação social da Corte. Temos ativa participação da vítima, de ONGs, nos processos junto à Corte. Temos também aqui a figura do amicus curiae, no regulamento da Corte, temos criado ainda um fundo de assistência legal às vítimas. E, com isso, eu passo à minha última questão. Para quê? Quais são as ambições deste projeto, desta visão de um constitucionalismo transformador? Quais são as ambições, quais são os desafios, quais são as expectativas, as perspectivas? Aqui eu gostaria de destacar 3 desafios. O primeiro é um desafio cultural. Então, eu me sinto muito honrada e muito feliz de poder estar aqui colaborando neste tão importante seminário internacional, porque o primeiro desafio é esse, é fomentar uma cultura jurídica inspirada em novos paradigmas jurídicos, na emergência de um novo direito público, na estatalidade aberta, no diálogo jurisdicional, na prevalência da dignidade humana em um sistema multinível. Portanto, é o que eu dizia hoje pela manhã, a pirâmide kelseniana endógena cerrada é um paradigma que hoje se mostra, no meu entendimento, absolutamente insuficiente para os desafios do século XXI. É um paradigma que já serviu, não é, a uma causa. Hans Kelsen, um jurista brilhante da sua geografia do seu tempo, início do século XX, um século nos separa desta visão. Portanto, os problemas, as desigualdades, o padrão de violência, as complexidades não cabem no interior dessa pirâmide, o paradigma se torna insatisfatório, e é por isso que eu, em outro texto, defendo que estamos transitando do paradigma da pirâmide hermética endógena, que dá primazia ao ângulo interno, ao prisma normativo estrito, e se radica no chamado state approach, estamos transitando a figura que eu ousaria aqui desenhar, da pirâmide fechada para um trapézio poroso, um trapézio permeável aos diálogos com outros atores e outros saberes, em que o ângulo interno se comunica com o ângulo externo e é ressignificado por ele. Nesse trapézio, no ápice, temos a Constituição aliada ao direito internacional de direitos humanos, os parâmetros, a jurisprudência. Temos esta porosidade, esta permeabilidade, porque é fundamental o tema dos diálogos, empréstimos. Vejam, as audiências públicas, que são ritualizadas nos nossos tribunais. O STF inaugurou, em 2007, a primeira audiência pública, ao lidar, como todos sabem, com o caso tão complexo envolvendo o artigo 5º da Lei de Biossegurança, uso de células tronco embrionárias para fins de pesquisa científica, e depois foram outras tantas audiências públicas. O TST, ano retrasado, celebra a sua primeira audiência pública no tema da terceirização, e outras tantas iniciativas se colocam. Quer dizer, isso é o indicador mais explícito de que a pirâmide não dá conta e de que fundamental é tecer pontes com outros saberes, com outros atores, para ressignificar o programa normativo constitucional. Então, eu creio que este é um primeiro desafio. Um segundo desafio é fortalecer o sistema interamericano, o sistema protetivo internacional, no marco da sua universalidade, institucionalidade, independência, sustentabilidade,
e efetividade. E, finalmente, terceiro desafio, avançar na proteção dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito na região. Eu volto a Habermas quando lembra que os direitos humanos são a utopia realista em busca da construção de sociedades justas. E eu creio que este constitucionalismo transformador, baseado no diálogo, com a primazia do vetor da dignidade humana, tem uma contribuição especial para o fortalecimento dessa ótica emancipatória, pautada nesta tríade, direitos humanos, democracia e Estado de Direito, na região mais desigual e violenta do mundo. Muito obrigada.